Cheguei, minhas joias! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Ned Guzman, mestre artesão em crochê, e hoje eu vou te ensinar a versão infantil da bolsa de crochê Larissa. Essa bolsa já é sucesso aqui no canal, ela é sucesso também nos workshops, e hoje eu vou te ensinar a fazer a versão infantil, essa miniatura linda, para que você possa aí oferecer para suas clientes a versão adulto e a versão infantil, fazendo aí o tal mãe, tal filha, como é bem famoso. O importante é que um novelo do fio náutico, você vai conseguir fazer a versão adulta e a versão infantil para você poder vender bastante e presentear aí as pessoas que você ama. Já vou pedir, minhas joias, aquele gostei que eu sempre peço, e se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça a sua inscrição, que nós temos aulas gratuitas aí toda quarta-feira. Anota na sequência a lista de materiais que nós vamos precisar para fazer a bolsa Laricinha, e uma boa aula para todos. Para a aula de hoje, nós vamos trabalhar com o fio náutico da Círculo. Esse náutico é o de 5 milímetros. O novelo vem no fio 100% polipropileno com o tex de 2.400. Esse novelo tem 500 gramas e rende aproximadamente aí 3 bolsinhas infantis, igual a que nós vamos ensinar na aula. Essa cor que eu mostro é a 4484, mas eu vou trabalhar durante a aula com o rosa. Vou deixar na descrição do vídeo o número da cor para que vocês aí escolham a cor da tua preferência. Vou trabalhar com agulha para crochê 5 milímetros. Preciso de um isqueiro para queimar os fios na hora do arremate, uma tesoura, uma agulha de tapeceiro para ajudar nos arremates também, um botão imantado, pode ser um botão imantado de 18 milímetros ou de 14. Aqui eu tenho 2 pedaços de corrente com 15 centímetros e uma argola articulada. Você pode usar também um mosquetão. E para personalizar o meu trabalho, eu uso sempre as minhas etiquetas, as etiquetas Pandiá. Vou deixar na descrição do vídeo o link onde você entra e compra as suas etiquetas personalizadas. Para colocar em bolsas, eu indico aí as etiquetas espelhadas de acrílico. Agora que você anotou todos os materiais, vamos para o passo a passo. Antes de começarmos a aula, eu queria só dizer para vocês que um novelo do fio náutico de 5 milímetros, você consegue fazer a bolsa na versão adulto, como eu falei para vocês no começo da aula, e o que sobra você consegue fazer a infantil, que é a que eu vou ensinar para vocês agora. Essa infantil aqui, ela está medindo 14 centímetros de largura por 11 centímetros de altura. Então, é uma aula muito econômica, porque você vai conseguir fazer 2 peças com um único novelo do fio náutico. Nós vamos começar fazendo a base da bolsa, e antes de começar o nozinho da correntinha, eu sempre deixo um pedaço aí de mais ou menos 15 centímetros de fio, que é para a gente esconder depois e fazer o arremate. Então aqui eu vou dar um nozinho de correntinhas. Esse nozinho a gente não conta. E a partir de agora eu vou trabalhar o total de 24 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e sigo fazendo até o total de 24 correntinhas. Terminei de fazer as 24 correntinhas e aqui a gente trabalha múltiplos de 6 correntinhas. Eu fiz com 24. Se você quiser uma bolsa média, você vai fazer com 30, aumentando mais 6 correntinhas. E a bolsa maior de adulto, você já sabe aí no vídeo que tem aqui no canal, que a gente faz com 36. Então, terminei de fazer as 24 correntinhas. Eu faço uma a mais, ficando com 25. E essa é a correntinha da volta. Eu volto na correntinha de número 24, contando da direita para a esquerda. Eu conto uma na segunda correntinha, pegando a alcinha de trás. Observa que aqui tem 2 alcinhas na frente. Eu vou na alcinha de trás, faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, também na alcinha de trás, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E assim eu vou trabalhar toda a correntinha
fazendo um ponto baixo para cada uma até chegar no final, lá onde nós começamos com o nozinho. Segui fazendo pontos baixos, já estou no finalzinho aqui. E no último ponto da correntinha eu vou fazer o último ponto baixo. Então eu coloco a agulha aqui, eu já vou pegar esse fio aqui, ó, vou laçar, trago para cá para fazer o último ponto baixo. Agora, para já trazer esse fio para o arremate, eu vou passar a agulha por baixo desse fio aqui. Olha, esse fio é o que nós começamos e deixamos um pedaço. Eu tenho aqui as duas laçadas na agulha. Eu vou por baixo desse fio buscar a laçada para trazer aqui por baixo, para travar ele aqui, ó. E a gente já fazer o arremate. Agora eu faço o ponto baixo. Ó, o fio ele vai ficar por cima. Agora eu puxo ele para cá, vou fazer uma correntinha para virar o trabalho. Olha o fio onde ficou aqui, ó. Eu giro e vou trabalhar agora ponto baixo na alcinha de trás. Vou fazer novamente para que vocês entendam o que eu fiz aqui, ó. Última correntinha, coloquei a agulha, puxei a laçada do fio para fazer o ponto baixo. Agora vou por baixo aqui, ó. Puxei e vou fazer o ponto baixo. Esse fio ele ficou por cima, faço uma correntinha, viro o trabalho. Agora eu vou fazer ponto baixo na alcinha de trás. Se você quiser esconder esse fio aqui depois, não tem problema, tá? Então aqui, ó, pego logo, depois da correntinha é o primeiro ponto. Ponto baixo. Observe agora que eu já estou escondendo o fio do arremate. E eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha. Lembrando que aqui nós ficamos com o total de 24 pontos baixos. No próximo ponto, pegando a alcinha de trás, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E assim eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base na alcinha de trás, já cobrindo o fio do arremate. Segui trabalhando ponto baixo para cada ponto de base. Deixei já uma ponta aqui do fio do arremate. Depois eu vou cortar e queimar com isqueiro. E cheguei aqui no último ponto. Pego a alcinha de trás e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu tenho também o total de 24 pontos. Faço uma correntinha, viro o trabalho para o avesso. Para você não esquecer a contagem, olha só. Depois que você fizer a correntinha, o seu primeiro ponto está logo depois da correntinha. Então aqui a alcinha de trás, vou fazer novamente ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto de base. A base da bolsa é toda trabalhada no ponto baixo, pegando apenas a alcinha de trás. Aqui nós já estamos na terceira carreira e eu sigo fazendo até o final. Cheguei novamente no final da carreira, vou fazer o último ponto. Esse último ponto ele vai ser o primeiro ponto da volta. Então eu faço uma correntinha, viro o trabalho, pego o primeiro ponto depois da correntinha, alcinha de trás e sigo trabalhando do mesmo jeito, ponto baixo só na alcinha de trás. Desse jeito aqui nós vamos trabalhar o total de 19 carreiras. Aqui nós iniciamos a carreira de número 4 e nós vamos fazer 19 carreiras. Aqui eu já vou pegar e cortar esse pedaço de fio aqui. Com o isqueiro eu vou encostar aqui na parte do fogo. Meu isqueiro não está pegando, eu vou arrematar e volto com vocês. Voltei com outro isqueiro para mostrar para vocês como eu vou fazer aqui. Então, ó, encostei na chama transparente. Quando começar a derreter, eu venho com a tesoura e vou esconder esse fio aqui por dentro para não aparecer o arremate. Então aqui já arrematei aquela pontinha para mostrar para vocês. E eu vou trabalhar em carreiras de ida e volta, pegando a alcinha de trás e fazendo pontos baixos por 19 carreiras. Como falei para vocês, pessoal, segui fazendo as 19 carreiras. E como é que a gente conta? Olha só, cada parte mais em relevo igual a essa aqui corresponde a 2 carreiras. Então eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 19 carreiras. A gente faz em carreiras de números ímpares para que a primeira e a última fique sempre pelo lado direito. Aqui eu vou fazer o último ponto da carreira de número 19,
faço uma correntinha e corto um pedaço suficiente para arrematar. Puxei o fio, ajusto aqui e com agulha de tapeceiro nós vamos fazer o arremate. Olha só, coloquei e eu vou fazer todos os detalhes para ficar bem legal para vocês. Então coloquei na agulha de tapeceiro. Essa carreira que nós terminamos aqui, ela tá pelo lado direito, o fio tá na mão esquerda, então eu vou virar o trabalho e vou esconder esse fio no lado avesso. Olha só. O outro que nós costuramos também aqui, nós arrematamos, eu arrematei pelo lado do avesso. Então aqui eu vou só esconder esse fio aqui por entre os pontos de crochê e vou só escondendo aqui sem regra, até você se sentir que já está seguro, que não vai desmanchar. Volto no mesmo ponto, olha, coloco, passo a agulha, vou para lá, mais um pouquinho à frente e novamente eu vou cortar uma ponta aqui e agora o isqueiro não vai falhar. Então peguei o isqueiro, encosto aqui na pontinha, cuidado para não derreter o fio do crochê, ó. Encostei aqui a chama. Quando começar a derreter, eu venho com a ponta da tesoura e escondo aqui por entre os pontos e aí não vai aparecer. Então aqui nós já temos a base da bolsa, ela vai se formar desse jeito aqui. Eu vou reservar e nós vamos fazer agora as rodinhas, onde nós vamos costurar na lateral da bolsa. Então, reservei aqui, eu venho agora com o crochê para a gente fazer as laterais. Para essa etapa agora, nós vamos precisar de um marcador de pontos. Então, aqui eu vou fazer o anel mágico, cruzei aqui no dedo, eu tiro. Dentro do anel mágico, eu vou fazer o total de 6 pontos baixos. Então, coloquei a agulha aqui, puxei o fio aqui para frente, seguro. Esse primeiro nozinho eu não vou contar como ponto. Então, amarrei o fio e sigo fazendo 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembra que eu falei para vocês que aqui a gente ia trabalhar em múltiplos de 6 pontos? Aqui também na base, múltiplos de 6 pontos. Terminei de fazer os 6 pontos baixos, eu vou puxar esse fio do anel mágico aqui para fechar o círculo. Olha só. Agora nós vamos precisar da ajuda do marcador para marcar o início da carreira. Fiz 6 pontos baixos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora nós vamos aumentar 6 vezes, fazendo aqui o total de 12 pontos. Então eu venho no primeiro ponto da carreira, a gente não fecha com ponto baixíssimo, venho no primeiro ponto, coloco a agulha, puxo e eu já vou aproveitar para esconder novamente o fio do arremate. Fiz o primeiro ponto baixo, venho com o marcador e coloco para marcar que aqui é o primeiro ponto da carreira. No mesmo ponto eu faço mais um, nós fizemos aqui o primeiro aumento. Vou no próximo ponto, já cobre o fio, olha só. 1, no mesmo lugar, mais 1, 2, eu já tenho 2 aumentos. No próximo ponto, 1, no mesmo lugar, mais 1, 2, eu tenho 3 aumentos e já estou com 6 pontos. No próximo ponto, 1, mais 1 no mesmo lugar, fiz o quarto aumento, eu já tenho 8 pontos. No próximo ponto, 1, mais 1 no mesmo lugar, 2, eu já tenho o total de 10 pontos. E no último ponto, antes do marcador, um ponto baixo, mais um ponto baixo, 2, eu tenho aqui o total de 12. Então, primeira carreira, 6 pontos baixos, segunda carreira, 6 aumentos, nós temos 12. Nessa carreira agora, eu vou trabalhar um ponto baixo sozinho, no próximo um aumento. Um sozinho, no próximo um aumento. Eu costumo ensinar para vocês que é um solteiro e um casado. Um solteiro é um ponto sozinho, um casado, 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou tirar o marcador e onde estava o marcador eu faço o primeiro ponto solteiro. Então fiz o primeiro ponto
Esse é o primeiro ponto da terceira carreira, coloco novamente o marcador. Fiz um sozinho, um solteiro, no próximo um casado, 2 pontos no mesmo ponto de base. Olha só, 1 mais 1, 2. Já vou deixar esse fio aqui, depois eu só corto e queimo. Então eu vou seguir trabalhando um solteiro, no próximo ponto, 2 juntos, um casado. Então a gente vai trabalhar um ponto baixo, sozinho, no próximo um aumento. 1 e 2. No próximo, um sozinho. No próximo, 2. 1 e 2. No próximo, um sozinho. No próximo, 2. 1 e 2. No próximo, um sozinho. No próximo, 2. 1 e 2. E aí nós chegamos nessa carreira aqui com um total de 18 pontos. 6 mais 6 de aumento, 12, mais 6 aumentos, 18. E nós vamos para a última carreira. Ó, tirei o marcador, faço um ponto baixo e coloco novamente o marcador. Nessa carreira nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e um aumento, ou seja, 2 solteiros e um casado. Fiz o primeiro, no próximo ponto, mais um sozinho, no próximo 2. 1 e 2. E eu vou seguir em toda a volta trabalhando dessa forma. Um sozinho, mais um sozinho, no próximo 2. 1 e 2. No próximo, um sozinho. No próximo, um sozinho. No próximo, 2. 1 e 2. E assim eu vou seguir trabalhando até chegar no marcador. Já estou chegando aqui no final, pessoal, e o último ponto antes do marcador é 2 pontos juntos, ou seja, um aumento. 1 e 2. Finalizamos aqui a quarta carreira com um total de 24 pontos, que é a mesma quantidade que nós temos aqui na base da bolsa. E aqui nós encerramos essa parte. Eu vou tirar o marcador e nós já vamos costurar na bolsa. Então aqui um detalhe bem importante que vocês precisam observar agora. Essa carreira que está bem lisinha aqui é a carreira do direito. Se eu virar, aquele está mais enrugadinho, é a carreira do avesso. Então nós vamos costurar avesso com avesso. Então eu venho aqui, olha só. Primeiro ponto da carreira onde estava o marcador, eu coloco a agulha na alcinha de trás, deixo aqui. Venho na base da bolsa, naquelas 24 correntinhas que nós começamos o trabalho, tanto faz desse lado como desse lado nos 24 pontos que nós fizemos no final. Então eu venho aqui, olha só, no primeiro ponto da carreira, nós fizemos o arremate e aqui eu tenho o primeiro ponto. Ó, coloquei a agulha na alcinha de trás de cá e na alcinha do último ponto do lado de cá. Aqui ela está bem escondidinha aqui porque nós arrematamos, então você vai buscar essa aqui, ó. Puxei, passei nesse e passei aqui fazendo ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto da rodinha, pego a alcinha do meio de um, vou na base e pego a alcinha de dentro da outra. Você vai observar que aqui, ó, você tem as duas alcinhas desse lado e tenho as duas alcinhas do outro lado. Então eu vou pegar nas duas do meio, a de trás desse de cá e a de trás da base. Puxei, passei nas duas alcinhas, passei na correntinha da agulha. Eu tenho novamente o pontinho na agulha. Vou no próximo, olha só. Peguei as duas, puxei, passei nas duas e passei na laçada da correntinha. Nós vamos costurar desse jeito aqui para fechar a nossa bolsa. Vou no próximo ponto, alcinha de dentro, com alcinha de dentro, puxo, passo, passo e passo. Olha só, que fácil. Se você quiser costurar
com agulha de tapeceiro também pode. Vou no próximo, puxei, passei, ó, pego a laçada, passo, dou um giro e passo na agulha. Novamente, no próximo, puxei, passei e passei. Vamos fechar juntos até o final. Ó, próxima, puxei, passei e vai. Olha como vai ficando bem legal a costura. Vou no próximo ponto. Cuidado para você não deixar nenhum ponto para trás, porque nós temos 24 aqui e 24 na base, ele vai fechar bem retinho. Eu vou no próximo ponto, passo e vou costurando desse jeito. Próxima alcinha de dentro, puxei, passei. Vamos lá, ó. As duas alcinhas de dentro, puxei, passei e passei. Eu vou fechar desse jeito até o final e volto para finalizar com vocês. Segui, pessoal, costurando, olha como fica, já estou quase no final. Aqui eu tenho ainda 2 pontos aqui e tenho 2 pontos aqui na base. Venho na alcinha de trás, vou no próximo ponto, puxei, passei e passei. E no último ponto, coloquei no último ponto da base, puxei, passei, opa, escapou, vamos lá, novamente, ó. Peguei, puxei, passei e passei. E aí nós finalizamos, chegamos no último ponto, vou fazer uma correntinha, vou cortar o fio suficiente para a gente arrematar. Puxei aqui, olha só, dou um apertão aqui e novamente com agulha de tapeceiro eu vou fazer o arremate. Coloquei o fio na agulha, venho aqui e vou jogar esse fio lá para dentro da bolsa, ó. Puxa bem, aqui agora eu vou esconder por entre os pontos do crochê e fazer o mesmo arremate que nós fizemos na outra parte. Cuidado, se a tua agulha de tapeceiro tiver a ponta muito fina, procura uma que seja maior para não passar no meio do fio, tá? Aqui, ó. Então, vou lá novamente no próximo, ó, puxei, passei e vou passando assim, depois eu vou queimar a ponta. Vou fazer mais um pouquinho lá na frente. Vou no próximo ponto, agora eu corto novamente, vou fazer desse jeito aqui, no próximo eu já não preciso mais mostrar. Então, queimei aqui a ponta, ó. E com a ponta da tesoura eu vou esconder no meio dos pontos para não aparecer. Ok, fechamos aqui a primeira lateral da bolsa. Olha como já está ficando bonita. O que eu vou fazer agora? Do mesmo jeito, começar a outra rodinha para a gente costurar nessa lateral. Então, você vai começar do mesmo jeito, fazendo o anel mágico com 6 pontos baixos. Se você tiver dúvida, você volta um pouquinho o vídeo e começa tudo de novo. Então, eu faço outra rodinha dessa aqui com 6 pontos baixos, 6 aumentos, aí 1 e 1 aumento, 2 e 1 aumento, já volto com ela pronta para a gente costurar desse lado de cá. Finalizei, pessoal, a segunda rodinha e é importante que vocês contem para saber se tem a quantidade exata de pontos. Aqui eu finalizei com 24 pontos, onde eu trabalhei 2 pontos baixos e 1 aumento, e nós vamos costurar novamente na outra lateral da bolsa. Então aqui, ó, observem que ela está nesse formato, então eu tenho que costurar desse jeito, pegando desse lado de cá, da direita para a esquerda. Então venho no primeiro ponto, onde estava o marcador, coloco a agulha, venho na base da bolsa, no primeiro ponto, coloco a agulha, puxo e passo e passo. Vou no próximo ponto, as duas alcinhas de dentro, olha só. Coloquei, puxei, passei e passei. Novamente no próximo, as duas alcinhas de dentro, puxei, passei e passo na agulha. Fazer mais um, olha só. Peguei as duas alcinhas de dentro, puxei, passei. E eu vou seguir costurando desse mesmo jeito, igual eu costurei do outro lado. E volto aqui no final para a gente já fazer a parte de cima da bolsa.
Segui, pessoal, costurando, já estou aqui no último ponto e só lembrar que agora a gente não corta mais o fio, tá? Então aqui eu vou no último ponto, pego a alcinha de dentro, com o último ponto do outro lado, puxei, passei em todos e passei na agulha. Agora nós vamos seguir fazendo a parte de cima para fechar a bolsa. Observem que aqui eu tenho o último ponto dessa volta e o primeiro ponto de quando eu comecei a costurar. Então nós temos dois pontinhos aqui no meio. Agora eu vou fazer uma correntinha para iniciar a carreira e eu volto nesse último ponto pegando as duas alcinhas e faço um ponto baixo. Vou no primeiro ponto onde eu comecei a costurar do outro lado aqui, ó, no meio, faço um segundo ponto baixo. Ou seja, aqui na junção entre uma base e outra, eu vou fazer dois pontos baixos aqui no meio. Observem aqui, olha, um ponto e dois. Agora eu sigo fazendo ponto baixo só na parte em relevo da base da bolsa. Eu venho aqui na parte que eu costurei, onde você conseguir colocar a agulha, você coloca aqui, faz um ponto baixo. Nós vamos circular agora. Na parte em relevo, eu faço um outro ponto baixo. Procura apertar bem esse ponto. Vou pular no meio. Olha só, a parte que está mais fundinha, eu pulo e faço só nas cabecinhas do ponto. Pulei essa parte aqui, vou no relevo, faço outro ponto baixo. Novamente, pulo essa parte, vou no próximo relevo, um ponto baixo. Fica um pouquinho distante, mas é assim que a gente faz para fechar. Pulei esse daqui, vou no próximo relevo, faço um ponto baixo. Novamente, pulo esse, vou no próximo, um ponto baixo. E assim eu vou seguir fazendo até chegar na parte da outra costura. E você observa que já vai ficando mais juntinho, já vai ganhando formato. Segui, pessoal, fazendo ponto baixos. E aqui, ó, tirando os dois pontos, eu tenho 1 e 2. Eu vou contar nessa lateral o total de 11 pontos. Então, deixei os dois para trás. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o ponto de número 11 eu vou fazer aqui na costura. Então, venho aqui, é um pouquinho distante mesmo, mas é desse jeito. Olha só, fiz o ponto baixo aqui de número 11. E aqui na lateral, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, eu vou fazer dois pontos aqui no meio. Um. Mais um, 2. Ó. Então, eu tenho dois pontos aqui na lateral, 11 pontos no meio e 2 pontos na outra lateral. Vamos fazer essa parte aqui agora, novamente, 11 pontos desse lado de cá. Venho na costura, faço o primeiro ponto. Deixa eu pegar a agulha desse jeito que fica melhor. E vou fazer só na parte em relevo. Faço o segundo, no próximo ponto, o terceiro, no próximo ponto em relevo, o quarto ponto, e assim eu vou seguir até chegar naquele primeiro ponto baixo que nós subimos a carreira. Segui, pessoal, fazendo pontos baixos, agora eu já tenho 10 pontos, sem contar com os dois da lateral. E vou fazer o ponto de número 11 aqui também na costura. Ajustei aqui, puxei e fiz o ponto de número 11. Então, nós temos no total da carreira 11 desse lado com mais 11, 22. Com mais 2 dessa lateral, 24. Com mais 2 aqui, 26 pontos. Nós temos o total de 26 pontos aqui na boca da bolsa. Como que eu vou fazer agora? Lembra que nós fizemos aqui uma correntinha e começamos o ponto baixo? Então, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo, fecho a carreira com o ponto baixíssimo,
faço uma correntinha, no mesmo ponto eu inicio a segunda carreira fazendo um ponto baixo. Iniciamos a segunda carreira. Agora é mais fácil, porque eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então eu vou no próximo, faço um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e eu vou circular em toda a volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base e volto no final da carreira. Percorri, pessoal, toda a volta fazendo ponto baixo. Olha que linda que já está a bolsinha. Cheguei no final da carreira, novamente aqui vou fazer o último ponto baixo. E aqui você vai observar que nós temos o ponto baixíssimo e a correntinha. Isso aqui eu não conto como ponto. Então, eu pulo o ponto baixíssimo, pulo a correntinha, vou nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo, puxo e passo fazendo um ponto baixíssimo. Novamente, uma correntinha, vou no mesmo ponto, faço um ponto baixo e vou iniciar a terceira carreira. O que nós vamos fazer aqui agora? A terceira carreira de ponto baixo, finalizo do mesmo jeito e faço a quarta carreira de pontos baixos. Então, nós já estamos na segunda, eu vou fazer mais duas e volto para te ensinar a fazer o fechamento perfeito e começar a fazer a alça da bolsa. Segue fazendo mais duas carreiras e eu já volto com vocês. Segui, pessoal, fazendo as 4 carreiras. Se você quiser fazer uma mais para ficar com 5, você pode fazer, mas eu acho que 4 já é o suficiente. Aqui eu cheguei no último ponto da carreira, antes do ponto baixíssimo e antes da correntinha. Então eu não vou fechar aqui e vou cortar um pedaço de fio suficiente para esconder por dentro da bolsa e fazer o arremate. Agora, ó, eu vou puxar aqui, antes de fechar a carreira, você vai observar que esse ponto ele vai ficar corrediço aqui, ó. E aí eu venho com agulha de tapeceiro para fazer o fechamento perfeito. Coloquei a agulha, o fio na agulha. Olha só, deixa eu cortar aqui para passar mais fácil. Ó. Coloquei o fio na agulha e venho aqui, gente, olha só. Eu tenho ponto baixíssimo, eu pulo a correntinha que eu subi a carreira e venho nas duas alcinhas do primeiro ponto, de dentro para fora, passo por baixo das duas alcinhas, olha só. Puxei o fio aqui para frente. Agora eu vou ajustar aqui para ficar o ponto do mesmo tamanho. Eu volto com a agulha de tapeceiro no último ponto e coloco dentro da correntinha, jogando o fio lá para trás. Ó. Agora eu vou puxar e ajustar para que ele fique no mesmo formato e assim a gente tenha um acabamento perfeito na nossa bolsa. Agora é só você esconder o fio aqui por dentro e queimar do mesmo jeito que eu te ensinei a fazer na outra parte, lá na parte da rodinha. Então aqui eu vou queimar e volto já para te ensinar como fazer a alça. Tá pronta, pessoal, a base da bolsa. Olha que linda que já ficou aqui. Eu vou reservar agora e nós vamos fazer o cordão russo, onde nós vamos costurar na parte da corrente. Como eu falei para vocês, aqui eu tenho 15 centímetros de corrente, tirando o mosquetão, com mais 15 centímetros. Então, nós já temos aqui o total de 30 centímetros de alça. Eu vou fazer o cordão russo de 50 centímetros, que é para a gente ter uma alça aí de 80 centímetros, que é um tamanho bom para um padrão infantil. Mas se você quiser fazer uma alça mais comprida, você pode fazer aí no tamanho desejado. Se você não quiser fazer o cordão russo, você pode fazer a alça só de corrente, fica aí a critério de vocês, ok? Então, reservei aqui, reservei a bolsa desse lado. Eu vou começar deixando um pedaço de mais ou menos aqui 20 centímetros, que é o que eu preciso para costurar na corrente. Então, vamos lá. Ó, deixei o pedaço, vou fazer o nozinho de correntinha, ajusto bem e faço de início 2 correntinhas. Uma
e 2. Eu volto na primeira correntinha e faço um ponto baixo. Fechei o ponto baixo. Você vai observar agora que no meu lado direito ficou a alcinha da segunda correntinha. Olha ela aqui, ó. Eu volto com a agulha nessa alcinha, coloco e giro para dentro da minha mão esquerda. Agora eu tenho 2 laçadas na agulha. Eu laço, passo em uma, fiquei com 2, laço e passo nas 2. Você vai observar agora que no meu lado direito nós ficamos com 2 alças. 1 e 2. Eu volto com a agulha desse mesmo jeito aqui, ó. Só volta um pouquinho, mergulha nessas 2 alcinhas e gira para a mão esquerda. Agora você tem 3 alças. Laça, passa nas 2. Fiquei com 2, laço, passo nas 2. A partir de agora, nós vamos ficar todas as vezes com 2 alcinhas. Então, eu volto para a minha mão direita aqui, ó. Pego as 2 alcinhas e giro. Laço o fio, passo em 2 alcinhas. Laço o fio, passo em 2 alcinhas. Volto novamente aqui nas 2 alcinhas da direita. Giro para a mão esquerda. Laço, passo em 2. Laço, passo em 2. E assim eu vou fazer até nós completarmos um cordão de 50 centímetros. Laço, passo 2, laço, passo 2. Volto com a agulha, giro para dentro da mão, laço, passo 2, laço, passo 2. E assim eu vou fazer até 50 centímetros e já volto com vocês. Segui, pessoal, fazendo o cordão russo, já tenho aqui 50 centímetros. E o último ponto, eu só vou laçar aqui, ó, e passar. Passei nas 2, vou fazer mais uma aqui, ó. Pego as 2 alcinhas voltando, do mesmo jeito, girei. Agora, para finalizar, eu vou passar nas 3, ó. Passei nas 2 e passo aqui para finalizar o trabalho. Eu já cortei um pedaço aqui, agora é só puxar e ajustar aqui para ficar bem redondinho. Lá no começo, onde nós fizemos o nozinho da correntinha, você vai observar que vai ficar essa ponta aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou desmanchar o nozinho. Não se preocupa que não vai desmanchar o teu crochê. Isso se você fizer no começo da carreira, ó. Aí eu vou puxar e ele vai travar, ficando aqui bem justinho, bem legal. E nós vamos agora costurar lá na corrente. Eu venho com a agulha de tapeceiro, novamente coloco o fio na agulha e aqui eu venho na corrente, ó. Se você quiser uma corrente mais grossa, você pode também, que não tem problema. Passei a agulha aqui por dentro e ajustei lá na parte do crochê. Agora eu venho aqui por dentro do ponto, jogo a agulha lá para trás. Ó, vou sair aqui. Cuidado para não passar por dentro do fio, porque aí fica difícil de você passar, como foi o caso aqui. Então, procura passar entre um fio e outro para facilitar a passagem da tua agulha. Ó, passei aqui. Tá um pouco complicado, mas você consegue. Ó, passei. Trago o fio para cá e ajusto na corrente. Vamos lá, ajusta aqui para não ficar torto, só passar aqui, ó. E eu vou novamente fazer uma segunda volta. Aqui não tá passando fácil porque essa corrente é mais fina, mas você com jeitinho você consegue. Passei mais uma volta, volto lá no crochê, jogo ele lá para trás. Só isso aqui, gente, ó, costurei o crochê. Agora eu vou esconder aqui por entre a trama do cordão. Fazendo isso, eu volto novamente no mesmo lugar. Passo, jogo lá para o outro lado. Vou escondendo aqui bem legal, para ficar bem reforçado. Chegando lá na frente, eu vou cortar. E é bem importante essa parte agora para não ficar marca. Olha, com o isqueiro eu vou encostar no fio náutico.
Quando ele começar a derreter, eu venho com a tesoura e escondo ele por baixo aqui para não aparecer a parte queimada. E aí eu já costurei a primeira parte da alça na corrente, vou costurar o outro lado e já volto para a gente aplicar na bolsa. Costurei, pessoal, as duas partes das correntes aqui, a minha alça já está pronta. Agora eu vou costurar o botão imantado aqui dentro da bolsa, olha só, com agulha de nylon ou com uma agulha de costura na mesma cor. Vou costurar o botão, vou colocar a minha etiqueta e já volto para mostrar como a bolsa ficou linda. Então, pessoal, costurei minha etiqueta, ao invés da dourada eu coloquei a rosé, olha, para combinar com o tom de rosa. Agora a gente vai aplicar a alça aqui na bolsa. Então, venho aqui na lateral com o mosquetão, ó, passo entre o ponto do lado de cá e vou passar do outro lado do mesmo jeito aqui. E tá pronta a nossa versão infantil dessa bolsa linda que faz o maior sucesso aí nos workshops. Como eu falei para vocês no começo, com um novelo do fio náutico, você faz a versão adulto, olha só, a bolsa maior para o adulto e a bolsa menor para a criança na versão aí tal mãe, tal filha, mas isso não impede de você usar também aqui na versão adulto apenas a bolsa pequenininha, naquele dia que você quer levar só o batom, o documento e o cartão de crédito, leva o celular na mão para fazer aquela selfie legal e você pode usar também essa pequenininha aí na versão adulta. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a economia do novelo de fio náutico, onde você faz uma bolsa grande para adulto e uma bolsa menor para criança. Deixa eu colocar aqui outras cores que eu fiz para vocês verem como fica bonita. Olha só, fiz uma laranja, fiz uma na cor lavanda e você pode aí abusar da tua criatividade, usar a cor do fio náutico que você preferir e fazer essa bolsinha para vender, para dar de presente. Está chegando o Dia das Mães, faz o conjunto aí, já dá de presente para a família. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Essa é a versão da bolsa Larissa na versão infantil para você, que eu trouxe com muito carinho, atendendo aí aos pedidos dos workshops. Foi uma aula feita com muito amor, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um gostei, que eu sempre peço. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça a sua inscrição. Nós temos aula toda quarta-feira para você aprender muito crochê. Beijo no coração, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, minhas joias!